Prazer estar aqui de novo com vocês, né? Muito bonita a abertura tecnológica, né? E nós vamos então falar sobre, deixa eu ver aqui, hoje nós vamos falar caracteres do verdadeiro profeta, porque a gente fala muito do falso profeta, e aí nós agora vamos falar no Evangelho sobre o verdadeiro profeta. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Isso está em Apocalipse 19. Por que eu trouxe isso? Porque o verdadeiro profeta e o falso profeta é uma grande diferença. Para a gente identificar o verdadeiro profeta, é evidente que fala-se muito do falso profeta, que é até mais fácil identificar o falso profeta do que o do verdadeiro profeta. É a grande dificuldade do ser humano, né? Seguir quem está de fato levando ele a um bom caminho. Porque muitos falsos, como está dizendo aqui, enganarão em nome do Pai, se farão passar por profetas do Pai e na verdade são falsos profetas. E esse lago de fogo e enxofre, para onde os espíritos estão sendo exilados, é exatamente o planeta, planeta ardente, né? Que tem um lago de enxofre, planeta absinto, que eu tive numa obra recente. Cada um tem um nome, uns falam que é Quiron, né? Ninguém sabe ao certo exatamente, cada um pode ter vários planetas também, né? Gradações de mundos primitivos. E por que a gente tem que ficar alerta? Porque a besta, o falso profeta, ou os espíritos trevosos, eles sabem que não vão ganhar a guerra. A guerra está perdida. Eles sabem, mas o que eles querem fazer conosco? Eles querem levar o maior número possível de gente com eles, para ter quem dominar. Se eles forem só eles, os generais, eles querem ter o exército dos dominados. Então, essa dificuldade de a gente seguir o verdadeiro profeta e identificá-lo. Então, o Kardec trouxe, o Espírito Erasto falou para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Desconfiai dos falsos profetas. Porque, como foi dito agora, a transição planetária, toda essa revolução que o planeta está passando, tanto climática como de costumes, de ideais, de guerras, é o Apocalipse, é o sétimo selo, está aberto. Isso que ficou dito, Jesus falou no sermão profético, né? Quando ele falou, vai acontecer, está tudo acontecendo. Aí João veio, trouxe lá na sua forma mítica ou mística de falar, porque ele não entendia o que ia acontecer, né? Ele não sabia, ele via e falava do jeito dele. E agora, várias obras literárias estão tentando decifrar, mas a gente vê, né? Pandemia, pestes, pandemias, guerras sem sentido, né? O planeta todo se convulsionando, as pessoas, né? Todo mundo querendo trocar de sexo, né? Então o homem quer virar mulher, mulher quer virar homem. Aí contra as leis divinas claras, né? Que não tem lei de reprodução, daqui a pouco não tem mais ninguém no planeta, né? Se fosse todo assim. Então essa viravolta contra essas situações que estão assim chocando as pessoas, fazem parte. Claro que a gente fala, não, mas o cara é conservador. Não, a gente fala, leis de Deus, tem lá no Livro dos Espíritos, quais são as leis de Deus? Essas leis que nós temos que seguir. E quem é que trouxe essas leis? Os verdadeiros profetas. Os falsos profetas, eles pegam até essas leis e deturpam. Lei de liberdade. Então a lei de liberdade é fazer o que você quiser da sua vida. Será que é isso, né? Lei de amor e caridade. Não, eu vou amar tudo, mas de qualquer jeito, né? Amor é livre. Tem que ter responsabilidade. Mas voltando aqui na nossa palestra. Então esse momento de transição planetária, todos nós passamos, cada um tem uma visão, alguns uma visão mais conservadora, outros com uma visão progressista. Ninguém sabe quem está certo ou errado hoje em dia, né? Tem dois lados, né? Tem o bem e o mal, tem uns que falam que querem o bem com o progresso desenfreado a qualquer custo. Então,
Vamos explorar o planeta porque tem que ter bem-estar social, então vamos destruir tudo, vamos fazer tudo, né? Não sei, então, uns falam que o homem está evoluindo, para outros não, vamos voltar a não ter mais vida simplista, sem nada. Vamos abandonar a tecnologia, as coisas para o planeta se restaurar. Cada um tem várias visões, né? Então, essa multidão de reformadores e messias, tem uma multidão de gente falando como eu vou melhorar o mundo, né? Como é que nós vamos melhorar o mundo? O Erasto falou, cuidado, né? Com essa gente que vem e se diz profetas. E aí tem, o próprio diz que a obrigação do homem honesto, nós temos que desmascará-los. Mas o bem tem vergonha, né? Como sempre se diz, né? O bem, se o bem fosse nós que somos maioria, pratica o bem. Não é a maioria, não é o mal, né? Quer dizer, os espíritos, o planeta ainda está naquela fase que o mal prevalece. Mas com a gente, no fundo, todos somos seres divinos, né? Então, se a gente colocar o bem, essa força do bem é muito maior que a força do mal. Então, essa obrigação de nós desmascarar. Mas como? A gente não é assim, né? Sair vai acusando todo mundo. Como é que a gente tem que saber quem é bom e quem é ruim? Então, na nossa família, os nossos filhos, a gente tem que... a educação, são coisas que a gente tem que fazer para desmascarar o mal, né? E muito se diz o que é a Nova Jerusalém, né? É o novo... Essa Nova Jerusalém que foi dita pelo João, né? E tem até uma cidade no México em que uma seita, ela criou-se um padre criou uma cidade que chama Nova Jerusalém. Então todo mundo tem que usar roupinha, uma roupa, não pode usar só um tipo de roupa, tem que rezar não sei quantas horas por dia. Lá é a Nova Jerusalém. Então você fala, mas é assim então? Então será que ele é um verdadeiro profeta? As pessoas não têm liberdade de pensamento, só tem que fazer tudo que ele manda, que a cidade tem aquele rio. Não, mas é uma cidade no México em que as pessoas se dizem que é um novo mundo. Pegaram lá na Bíblia, Nova Jerusalém, fundou a Nova Jerusalém no México. Para vocês terem uma ideia, então. Aí o Kardec fala, mas como o Kardec escreveu, não, o Erasto acho que escreveu, falou, ficamos envergonhados com essas pessoas que acreditam nessas coisas, né? Mas a gente vê o documentário no YouTube, nas coisas, o que é essa Nova Jerusalém. Então as regras impostas são meio assim, falando, pelo amor de Deus, se Nova Jerusalém é isso, eu prefiro a velha. Isso é pior ainda, essas seitas. As seitas que levam as pessoas a se suicidarem coletivamente. As seitas em que o falso profeta abusa sexualmente de suas seguidoras e financeiramente. Os falsos profetas, que é fácil a gente falar, né? Os evangelistas, assim, que falam em nome de Jesus e se vive à custa dos outros, né? Tá cheio, né? Tem um agora aí que está falando que você tem que fazer, eu preciso de 7 mil pix de R$1.000. Vocês sabem quem é, né? Aquele pastor que está quebrado. Eu fiquei abismado, eu falei, não, 7 mil pix, eu preciso de 7 milhões. Hoje saiu no jornal, no jornal que estão piorando tudo a igreja dele, está perdendo tudo. Como é que consegue perder dinheiro? Uma igreja, o cara consegue perder tudo. O que ele fez com o dinheiro da igreja, né? São umas coisas assim malucas, né? É possível. Aí você dá o dinheiro para ele, ele continua devendo. Foi a filha dele que deu esse golpe dele. Né? Então. Isso percebe-se enquanto o ser humano está carente. Não é? Você segue qualquer um que chega e diz alguma coisa, aí você vê... Cai na conversa. Nós seguimos, infelizmente... Isso, a humanidade várias religiões... sempre foi assim, né? Religiões não está aqui. Acho que é exemplo maior que o Vaticano. Pois é. Então, a besta tomou conta. É a besta tomando conta e levou a humanidade a um tempo ficar perdida, né? Aí veio a terceira revelação que a gente está agora estudando para a gente não saber o que é o verdadeiro profeta. A gente já falou muito do falso profeta. A promessa do Cristo de que seremos salvos tem nítida correlação para que saibamos distinguir os verdadeiros dos falsos profetas. Jesus sempre fala, vocês vão ser salvos, sigam as leis de Deus, né? Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo, que é a lei principal.
Aí tem as leis divinas, que são as leis universais, né? Está lá no livro dos Espíritos, tem as leis lá, né? Então, aí a gente fala, então ele fala, quem vai ser salvo? Quem souber seguir o que é certo. Porque se você seguir o que é errado, você vai para o buraco. Se for um monte de ovelhinha seguindo lá para o abismo, vai tudo cair no abismo, né? Então, essa dificuldade que a gente tem de saber quem está certo, quem está errado, como até Pôncio Pilatos falou para Jesus, o que é a verdade, né? E todo mundo procura aqui o que é a verdade, e Jesus não respondeu. Porque é de cada um tem que descobrir a sua verdade, né? Jesus não falou para mim a verdade, não falou, né? Ficou quieto. É uma indagação que a gente... Todo mundo quer saber o que é a verdade, o que é o certo e o que é errado. Mas Jesus diz, conheça a verdade e a verdade te libertará. Onde está essa verdade em nós? Então. No autoconhecimento. Sim. Quando você conhece a si mesmo, você se liberta de tudo isso. Mas você não deixa se levar pelos falsos profetas. Então, olha lá, reconhecendo os verdadeiros profetas. Porque, na verdade, a gente só vai conhecer a verdade absoluta quando a gente for perfeito, né? Souber o que é Deus, o que é tudo isso, não é? Não é verdade? O que é, né? O que é Deus a gente já sabe, ele está lá no Evangelho, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas chegar nele, nem Jesus fala, quando vocês forem, Deus e vocês forem um só, não é legal? É difícil, né? Quando a gente for perfeito. Mas se ele veio até nós e ficou entre nós, não é tão longe assim também. Não está tão longe. Porque ele veio até nós, ficou entre nós, viveu entre nós, comeu entre nós, né? E mostrou que ia ser bom. Se é bom, você já vai se libertando, né? Mas a perfeição mesmo é longínqua, né? É uma eternidade. Aí, primeira coisa, Deus está no comando. É a eternidade, né? Deus está no comando, não é isso, gente? Vocês concordam que Deus está no comando? Então a gente não pode ter medo, né? Deus criou tudo. Habilidade para conduzir. Então, o verdadeiro profeta tem que ter habilidade para conduzir missões importantes, né? E o sentido de profeta não é só religioso. O sentido de profeta também é no sentido de quem leva as pessoas a praticar coisas boas, a libertar nações, por exemplo. Eu acho, na minha opinião, eu vi a biografia de Gorbachev. Ele libertou metade do mundo da cortina de ferro. Ele lutou contra todo aquele negócio de comunismo, materialismo. E ele foi um profeta para o mundo naquela época, né? Derrubou o muro de Berlim lá. Tudo caiu porque ele permitiu. Ele lutou contra um sistema e ele veio com essa missão. Porque não é possível que uma só pessoa conseguiu fazer tudo isso. Acabar com a União Soviética. Ele destruiu a União Soviética. Força para suportar o fardo pesado. Ele teve força. Eu vi ele lá, a Letônia queria se libertar da União Soviética. Ia fazer um plebiscito, ele permitiu. Ele foi discutir com o povo em praça pública, não teve medo de morrer. Ele foi discutir no meio de todo mundo lá, não, porque vocês não podem se libertar da rua, da União Soviética, vocês têm que continuar na União Soviética. Ele falou, estava debatendo, é um documentário muito legal. Eu falei, a coragem que ele teve e a humildade de ir lá debater com o povo, né? Numa época pesada, né? Então, levar avanço moral e intelectual. Então, quem traz avanço moral e intelectual para nós, de verdade, Chico Xavier, Divaldo, Chico, Jesus, São Francisco, essas são figuras já que a gente nem tem mais como dar de exemplo. O que a gente pode dar de exemplo, assim, de gente que vem e leva a nossa evolução? Tem muitos, né? Tem muitos, né? Gandhi. Sim, silenciosa. Gandhi também. Ele sozinho libertou a Índia sem derramar uma gota de sangue, né? Então são pessoas que vêm e mudam e deixam uma história bonita, né, para nós, né? Uma história bonita. Mas as pessoas que fazem essa diferença no planeta é aquele que acredita em si mesmo. Se ele não acreditasse, não tivesse a convicção do poder interior que ele tinha para fazer aquilo... Sim, é missionário. Aquele que sabe, faz.
São missionários, né? Aquele que não acredita, não faz. Os caras que fazem isso. Isso que Cristo falou. Vós sois Deus e pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Uma fase que é muito bonita são os cristianismos, os cristãos primitivos, né? Os primeiros 300 anos. Veio uma leva de espíritos, né? Para suportar todo aquele sofrimento, né? Ser trucidado em praça pública, lá no Coliseu, nas arenas de Roma. Mas eram espíritos que vieram para aquela missão, né? E suportaram até o fim. Deixaram um legado para nós. A todos anônimos, muitos anônimos. Maria é anônimo, né? Se não fosse o livro de Chico falando de alguns, todos seriam para nós anônimos, né? E é uma coisa. Então a gente vai. O que trouxeram para nós, né? Os musicistas, que Beethoven, Mozart, os pintores da era renascentista, que mudaram o mundo, deram uma luz para que viesse até o espiritismo, viesse a idade da luz, né? Então, aqueles pintores, aqueles musicistas, são o John Hus, por exemplo, que foi o Kardec. E lá ele morreu queimado na Universidade de Praga porque ele estava lutando por um ideal, né, de liberdade, sei lá, negócio da religião. Ele foi morto vivo, né? Joana d'Arc morreu na fogueira. Quantos mártires? Esses são os conhecidos, mas quantos que foram, que lutaram silenciosamente e deixaram um legado para nós? Todas as pessoas, que nem Jesus deixou claro através do Evangelho, que todas as pessoas que falassem em nome dele verdadeiramente seriam perseguidos. Sim. E nós continuamos ainda sendo perseguidos. De uma certa forma. Mas agora não tem mais violência, pelo menos, né? Acabou a fase da violência, né? Mas ainda... né? Porque a gente vê muita... Aqui no Brasil não, mas tem lugares... Veja, isso daí são... Na Coreia do Norte, vai ser cristão lá. Não, são lugares que também o povo passa uma como é que chama? Expiação coletiva, né? São expiações coletivas, né? Que existem, que a gente vê então o falso profeta, os ditadores, os autocratas, né? Que acham que podem fazer tudo. Vidas anteriores e experimentação. Então, os verdadeiros profetas mostram que eles têm uma bagagem, né? Tem uma bagagem que eles evoluíram, né? Então, vidas anteriores e eles têm uma experimentação. Você percebe que o Gandhi fez tudo aquilo. O que poder que ele tinha, não? E ele era advogado. No início ele começou mal, tá? Começou como advogado na Índia. Depois ele se ajustou. Ele era advogado na Índia, ele era da minoria na África do Sul. Ele era imigrante na África do Sul, ele era advogado na África do Sul. Ele era perseguido, eles eram assim, muito discriminados na África do Sul, né? Porque eram os negros e os imigrantes, né? Pelos poucos brancos de lá, né? E por isso que ele voltou para a Índia, ele não aguentou perseguição, né? Na época ele começou a lutar e falou, vou lutar lá pelo meu povo. Vou voltar para a Índia porque lá também tem a perseguição dos ingleses contra o meu povo, né? Então são espíritos que trouxeram e fizeram uma diferença. Agora nós estamos numa fase em que a gente tem que pelo menos não acreditar em falso profeta, porque verdadeiro profeta agora também está difícil a gente encontrar, né? O mundo está tão conturbado que a gente não sabe mais quem é certo e quem está errado, né? Então, estamos ficando assim, né? Ele falou assim, continua confiando em Deus, fazendo nossas obrigações diárias para o bem e vamos manter a sanidade, porque o grande desafio agora é psicológico, né? O Kardec mesmo disse que a transição planetária ia ser muito marcada por problemas psicológicos das pessoas. Psiquiátricos e psicológicos. As pessoas estão ficando... Está todo mundo perdido, né? Ninguém mais tem uma solidez, né? As pessoas são bombardeadas. Porque tem vários meios de infiltração do mal nas nossas vidas, que são televisão, né? A má televisão, o mau teatro, a má expressão artística, os maus exemplos de jogadores de futebol, de atletas, os maus exemplos de político, então a gente não vai falar, né? Porque não perde até a graça falar. Né? Nossos legisladores, né? Não tem.
Então a gente estava... Mas tudo isso, né, que acontece, o mal legislador, as religiões, né, que são limitadoras, castradoras, que querem dominar tudo isso, é porque tem o povo que se deixa dominar. E eu acho que isso só muda quando cada um tomar consciência daquilo que é. Porque enquanto nós não soubermos quem somos nós, e o nosso papel aqui, eu acredito que é esse, evoluir. O que é evoluir, na verdade? Né? Eu me faço essa pergunta assim, o que é evoluir? O que é evoluir? Eu estou aqui para evoluir o quê? Não, partir. Aí você pergunta. Moralmente. Não, moralmente. Eu acho assim, é meu ponto de vista, posso estar errado, mas eu acho que nós estamos aqui só para uma coisa. Descobrir quem somos nós, aprender quem nós somos. Como é que eu vou querer conhecer a vida, conhecer o outro sem conhecer a mim mesmo? Ah, sim. Senão tendo tempo. Conhecer o outro sem conhecer a mim mesmo. Templo de Delfos. E se eu me conheço e entendo que eu sou parte de uma consciência maior, de uma fonte criadora, eu vou saber que entre eu e você não há diferença. Não há. Que somos todos um só. E o mundo só muda quando nós chegarmos a esse nível de consciência. Mas a gente tem que ter... Né? Quando chegarmos nessa unificação. Essa condição de que... Entender que somos todos. Que tudo isso aqui, ó, que a vida aqui, ela é uma ilusão. É tudo passageiro. Sim. Sabe? E às vezes eu me pego perguntando para mim mesmo, desculpa estar entrando um pouquinho. Não, você tem o tempo nosso da palestra, né? Às vezes eu me pego perguntando, né? Assim, quem eu era antes de chegar aqui? Onde eu estava? E uma coisa. O que você depois daqui? Aí a gente pergunta, eu fiquei me pensando, eu vou desencarnar. Então eu vou voltar a ser o que eu era antes. E o que eu sou hoje? Como é que fica? Como é que eu vou agregar isso? Eu vou voltar para lá? Não era isso. Eu vim para cá para uma missão, para uma prova, para uma expiação de um jeito. Aí mudei. Aí teve mudei. Né? Posso até ter mudado de sexo de repente. Deu um negócio, aí mudei. Chego lá, e aí? Como é que faz? Chego lá e me pergunta assim, eu nem sei se eu vou ter nome, né? Chegar assim. Mas eu li outro dia o seguinte, o cara falou, você agrega apenas. Você agrega. Você leva na boa, você agrega aquilo, porque você vai ser o que você quer. Você é um espírito. O espírito está lá. Nós somos isso. Aí nós agora estamos que nem representando essa vida de prova que a gente escolheu. Depois a gente volta. E a gente agrega o que levou. Por isso tem que agregar coisa boa, né? Para não ficar estacionado. Os atores e atrizes falam, né? Que eles sempre carregam alguma coisa dos personagens. Isso, boa. Isso é ótimo. Essa comparação é ótima. Sabe por quê? Porque quando você chega do outro lado, eu imagino que vai fazer essa pergunta para mim. Se não fizer, eu vou chegar do outro lado. Você foi lá e falou, eu fui lá, eu fiz isso, tinha essa profissão, e vai perguntar para mim, você foi lá para aprender quem você é. Então você não aprendeu, você vai voltar para aprender, despertar lá para voltar para cá. Mas veja, o livro, o Espírito de Verdade responde uma coisa importante para tu, vai responder o Senhor, vai responder a todos. A gente só vai ser perfeito quando aprender tudo. Então, por isso que é quase eterno. Nossa, essa jornada é quase eterna. Porque, né? Nós somos espíritos imortais, mas demora muito, porque você, para ser perfeito, tem que saber de tudo. Você tem que saber tudo. Então é física quântica, conhecer. Não, você tem que saber, porque eu conhecer, você ter autoconsciência, você ser uma pessoa boa, consciente, um espírito bom, vai ser muito gostoso, porque você não vai ter necessidades materiais, você vai querer o bem do próximo, vai amar todos, não vai ter problema, você não vai ter problema, né? Acabou, esse que é, você vai ter paz. Olha só, nós vamos ter paz. Imagina, então, isso vai ser muito bom, mas vamos continuar, senão a gente não vai conseguir. Eu fiz uma vez uma pergunta no local, sempre que falava assim, que nós somos imperfeitos, né? Eu não sei
eu acho que nós chegamos aqui simples e ignorantes, imperfeição, não. Porque se eu fui criado por algo, por um ser perfeito, Deus que é perfeito, eu não posso imaginar que Deus poderia criar alguma coisa imperfeita. Quando eu olho para a natureza, eu não vejo imperfeição nenhuma. Se Ele podia me criar perfeito e me criou imperfeito, o problema já não é meu, é dele. Porque Ele não me criou. Mas é o seguinte, qual seria a graça dele criar todo mundo perfeito? Perfeito. Qual a graça disso? Vou criar um mundo perfeito. Qual a graça disso? Não tem graça. A vida fica sem graça. Ia ficar tudo sem graça. Ia ficar tudo sem graça. Por que Deus ia criar todo mundo perfeito? Para que qual? Você abomina totalmente, acaba com o merecimento. Não, todo mundo é perfeito, eu criei tudo perfeito. Mas perde a vida fica sem graça. É que nós viemos aqui para discutir. Então, aí o espírito, o verdadeiro profeta, tem que ser superior ao meio que ele vai atuar. Então, aí vem a gradação de cada um que adquiriu e vai transferir esses conhecimentos para o outro. Aí é gostoso, ele está trabalhando para Deus, para Jesus, para os espíritos superiores. Ele vem naquele meio, ajuda as pessoas a evoluir. O Gandhi veio, ajudou o povo a se libertar, sem derramar sangue. Então, fez o trabalho dele. Falou que o Sermão do Monte era o maior poema, Sermão do Monte, que era o maior poema que a humanidade tinha, quando teve lá o Mateus 5, Sermão do Monte. E Gandhi disse que era o maior poema de amor que ele tinha lido. Não é legal? Ele nos deu livre arbítrio para agirmos como quisermos. E plantarmos o que queremos e colher obrigatoriamente o que plantamos. Exatamente. Ninguém foge dessa lei. É a lei de ação e reação. Missionário de Deus. Vamos tentar agora falar. Então, o embusteiro, ele não é revelado. É o contrário. Ele não tem caráter superior. Vai na televisão pedir dinheiro para os fiéis. Olha, eu quebrei, não tem vergonha não, meu? Não é vergonha, falta de vergonha isso, né? Isso é falta de vergonha, né? Mas na TV você vê todos esses... Não, mas isso a gente usa de exemplo, mas a gente usa de exemplo porque é tão hilário isso, é tão ridículo, né? E o fiel acreditar e dar dinheiro para uma pessoa dessa, então dá vergonha, né? Como é que acredita nisso? Né? Como é? Na época da igreja, outro dia eu vi uma série, o Papa distribuía em 1700, ele deu para um rei lá da Inglaterra, ele deu um pedaço da cruz de Jesus. Falei, em 1700 ainda tinha pedaço da cruz de Jesus para distribuir? Não tinha acabado ainda, já tinha 1700 anos. Entendeu? Aí os caras acreditavam, é uma relíquia, dava lá um pedacinho da cruz de Jesus. A igreja vendia as relíquias, pedaços do manto de Jesus, pedaços da cruz, vendia para os fiéis, gente, fazia isso com o povo, imagina. Pedras lá de Jerusalém. Quando falava que aquilo era um pedaço da cruz de Jesus, um pedaço da vestimenta de Jesus, é uma fraude, né? Tá louco? E tem gente que vende, né? Você vai para o céu se você ajudar, né? Então o verdadeiro profeta, nunca você vai ver ele fazendo um negócio desse. Nunca vai ser. Nunca você vai ver um espírito bom, um profeta fazendo um negócio desse. Você nunca vai ver um espírito embusteiro tendo virtudes. Ele não vai ter virtudes, ele não vai ser bom, ele vai ser egoísta, vai ser orgulhoso, vai ser ganancioso, né? Então, a virtude é contra o embusteiro. O embusteiro não tem virtudes, tem orgulho, egoísmo, que é tudo para ele. Né? Vaidade, né? Faz a caridade para todo mundo ver, né? Aquela coisa, dá as coisas para todo mundo ver que deu as coisas. Então, não é inteligente. Eles não são inteligentes. O falso profeta, se você for ver bem, eles não são inteligentes, eles são estelionatários, são fraudadores. Eles gostam de viver à custa do próximo. Então eles inventam umas histórias. Erasto diz que eles não têm essa inteligência superior, eles não fazem um negócio que aumenta a nossa inteligência, que ajuda as outras pessoas a evoluir, como o nosso colega disse. Não, você fica ali parado.
Ele é o certo, eu falo por vocês, eu vou decidir, eu sou Deus. Tem um que falava, ele falava em outra língua, eu falei, Deus, estou traduzindo Deus, no rádio isso. Então eu te juro, eu ficava olhando, até achava engraçado. Aí fala, Deus está falando para você. Incompreensível. Então, aí a pessoa acredita. Então ele vai, o outro vai e acha que isso é inteligência, né? Não, isso é malandragem. Influência, então o embusteiro não é revelado por influência moralizadora de suas obras. Vocês podem procurar quem, por exemplo, por exemplo, aquele cara lá que todo mundo se suicidou lá na Guiana, moralizou alguém? Ajudou a humanidade? Ajudou? Vários seitas que tem um nos Estados Unidos, teve um na Índia também, um na Coreia, toda hora tem você vê documentários, tem na Netflix um monte de documentários sobre falsos profetas. Então, eles parece que faz uma obra moralizadora e quando vai cavocar o negócio, é abuso sexual, é desvio de dinheiro, é enriquecimento, né? Então, não tem moral. E o resultado de suas obras? As obras, por exemplo, aí se critica muito a Igreja Católica. É uma igreja muito rica, mas às vezes se critica por que tem tantas terras, tantas coisas e tem tanta pobreza e eles falam tanto contra a pobreza, né? Aí fala aquela riqueza toda. Não, isso é história, tá bom. Imagina então quanta riqueza desviada do bem para fazer palácios, que nem Jesus disse, não façam palácios, não construam templos de pedra para mim. Então, é moralizador isso? Eu fui no Vaticano, eu fiquei horrorizado, a gente vê. E tem um monte de demônio lá na catedral, que é para São Pedro, tem um monte de demônio, assim, uma estátua de demônio, tá louco? Anjo parece demônio. Infelizmente, a gente faz crítica. Apesar que eu ouvi uma missa, minha mulher é católica, minha esposa. Foi maravilhoso, a missa atrás do negócio do Papa, lá que foi onde o Papa é ungido, aí tem uma missa no Vaticano. Então a gente foi lá ouvir a missa, foi bonito, em italiano, ouviu uma missa, ela gosta muito né, ela acredita, a gente foi, ouviu uma missa na catedral onde São Mateus está enterrado, na Costa Amalfitana. Tem lá uma igreja, fomos lá rezar, ela gosta, vamos rezar, foi com ela, bonito. Então, história, né? Mas é tudo suntuoso, é tudo assim maravilhoso, né? Então, eu não vejo como isso moraliza as pessoas. Só traz assim ostentação, né? O original, então o verdadeiro profeta, ele é sempre original. Ele não vai imitar outros. Então, vocês pagam na internet, eu estava fazendo essa palestra, imitadores de Jesus. Na época de Kardec, não tem um monte de Jesus, um monte de São Francisco, São Luís. Tem um Jesus em Brasília, ele se veste igual a Jesus, mesmo cabelo. Henrique Cristo? Sei lá, o cara eu vi lá. Aí tem 3 jesuetes bonitas que acompanham ele. É o próprio. O Henrique Cristo. Mas você olha aquilo e fala, meu Deus do céu, gente, como é que pode? Eu sou o novo Cristo. Como é que você vai acreditar num negócio desse? Jesus, ele degenerou, ele vem depois de 2000 anos, com a mesma roupa que ele usava lá, na Jordânia lá, né, com o mesmo cabelão assim, o mesmo jeito. Por que ele voltaria assim igual? Por que ele voltaria igual? Por que ele voltaria igual? Por que ele vai mudar a humanidade? Não, todo mundo voltar a usar a roupa que eu uso. Ele, na época de Jesus, ele se adaptou ao meio, né? Mas ele tem as mesmas atitudes. Sim, mas não tem, né? Porque primeiro que Jesus não dava cercado de mulheres bonitas. Precisa das meninas, né? Para ficar pondo sapatinho nele. Então, isso é Jesus? Então, isso é moralizador, gente. É ridículo. Isso é ridículo. A gente olha um negócio dele, não que a gente queira criticar, e temos livre-arbítrio, mas a gente tem que falar, porque a gente tem que ter coragem de falar isso é falso profeta, isso é ridículo. Como é que você vai acreditar num negócio desse, né? Humildade. Ignoram que sejam geniosos. Então, o verdadeiro profeta, ele não fala, eu sou um gênio, eu vim aqui para resolver as coisas na humanidade, eu vou resolver. Ele, com seus atos, faz, né?
Hoje a gente não sabe ainda quem são os nossos verdadeiros profetas, porque a gente eles não ficam falando, a gente também não descobre, a gente só vai ver isso depois, né? Porque esses atos que eles fazem hoje vão frutificar lá na frente, as boas obras, que vão ter resultados assim, permanentes. É difícil a gente ver hoje o verdadeiro profeta. Esse aqui é um verdadeiro profeta. A gente pode, por exemplo, vamos falar, sobre espírito a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado. O Divaldo Franco é um verdadeiro profeta vivo. Aparentemente, né? Deus sabe, só Deus que vai julgar isso. Mas ele tem as obras que ele tem feito, o que ele tem feito. E tem tido, e Deus está dando lá um acréscimo, né, de vida, e não aguenta mais, já está enjoado. Tenha paciência, né? Que nem o Chico tinha que ter paciência, né? Tem que ter paciência, vamos te dar mais uma rejuvenescimento para ficar mais uns 3 anos com a gente. Por quê? Porque a gente precisa de uma referência boa. São poucas referências boas, né? A gente vai se sentir órfão na hora que ele for. Vai falar, quem que eu vou ouvir, seguir, o livro que eu vou ler? A gente vai ficar perdido, né? Primeiro no meio espírita a gente vai falar, e agora? Né? Tem muito trabalho. Nós estamos todos aqui trabalhando porque no bem, mas a gente não tem uma referência, né? Assim, então, os verdadeiros profetas são essa referência moralizadora, eles são assim, um sustentáculo para a gente, né? Espero que tenham, no mundo ainda tenha gente querendo melhorar, mas o que hoje a televisão nos mostra são só os líderes guerreiros, né? Só o líder guerreiro, não vê outra coisa. Poder oculto que os dirige a seu mau grado. Então, o verdadeiro profeta, ele não fala, ele está tendo um poder que ele não pediu e que é dado a ele. Quem viu a bibliografia do Divaldo Franco, a gente viu a luta dele, né? Eu fico sempre pensando, quando ele ia pular lá do elevador lá, né? Pelo amor de Deus, né? Então, é uma luta, né? É. Inclusive foi curado por Satya Sai Baba, segundo o próprio depoimento. Como é que é? Criado? Foi curado de um problema cardíaco, uma angina que ele tinha no peito. Sim. Pelo próprio Satya Sai Baba, que é o profeta, que também foi reconhecido como segundo superior do Xamã. Então, tem vários espíritos, né? Eu fui lá, voltando no México, tem a Joana de Ângela, ela viveu lá também, então tem um mosteiro de uma santa que era ela também, né? Depois ela foi ser a Joana de Ângela na Bahia, quando ela faleceu, foi a última encarnação dela, né? Então tem várias, foi Joana d'Arc. Então o espírito vai trabalhando, né? E você vê, a Joana d'Arc, que é aquela guerreira, foi a Joana de Ângeles, né? Então ela vai evoluindo, o espírito vem com as suas missões. Ela veio que naquela época ela tinha que ajudar a França a se libertar da Inglaterra, porque tinha uma missão, a França tinha uma missão no mundo, né? Porque Deus está no comando e nada que acontece aleatoriamente, né, gente? Nós temos livre-arbítrio, mas os planos de Deus ninguém muda. Está tudo traçado já. Claro que você tem o livre-arbítrio de seguir esse plano, ou você vai para outro plano, você vai para o planeta, você vai para um planeta inferior e vai ajudar os espíritos lá a evoluir, a encontrar a roda, descobrir usar o fogo, fazer agricultura. Eles são tudo lá primitivos ainda, eles foram criados, simples e ignorantes, tem todo esse trabalheira, vai ter essa trabalheira toda, né? Mas simples e ignorantes. Aí um vai poder, como eu sempre falo, um vai poder dividir a caça com o outro, ou vai querer matar o outro para ficar com a caça dele. Pronto, aí já começa a atrapalhar tudo, né? Já começa a bagunçar tudo. Não, mas isso o Deus nos cria e dá esse livre-arbítrio, né? E não é que a natureza não é farta, é que um tem mais preguiça que o outro, né? Não quer ir lutar igual ao outro. Porque faz parte da aptidão, né, do espírito. Ele vai escolher os seus caminhos, o livre-arbítrio vai conduzi-lo, né? Bom, mas veja, se não tivesse isso, o mundo ia ser muito chato, porque o universo está em constante criação, constante evolução. A gente tem visto no telescópio quantas galáxias. O universo já se expande mais rápido que a luz, então por isso que é eterno, porque nunca ninguém vai chegar no fim dele, a velocidade da luz, né? Não em outros meios de pensamento, mas dos meios que a gente já conhece físicos, ninguém chega mais, né? Então a eternidade é isso, nunca chegar ao fim da coisa, né? Você sempre andar e nunca chegar.
Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios como enviados de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, capítulo 21. Então, está respondido como é que faz. A gente já vai saber como está escrito, como é que a gente vai detectar o que é um verdadeiro profeta e um falso profeta. Certo? Se tentam passar pelo Cristo. Então nós vamos falar os profetas como a gente conhece, nos meios religiosos, né? Sempre tentam igualar o Cristo. Centenas de casos de escândalos de exploração sexual, financeira e de suicídios em grupo pelo mundo afora. Aí todo mundo já falou bastante. O Cristo não poderia degenerar-se como a pensar em tirar a própria vida e de seus seguidores, contra a lei divina expressa em sentido contrário. Como é que um profeta vai falar, vamos nos suicidar contra a lei de Deus, né? Então, desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Erasto, Paris, 1862, idem, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Não é que a gente vai, não é que não está tendo ameaça, simplesmente a gente fala, tem que saber o caminho que você está trilhando, o que você vai colher na frente. E a gente tem que esclarecer os espíritos, a gente tem que fazer isso. A nossa obrigação moral e de todos nós é ajudarmos as pessoas a não irem para o absinto, lá para o planeta ruim. Porque já pensou voltar, você não vai evoluir, você vai ter todo o seu conhecimento onde não pode usar. Vai ter toda aquela coisa que já sabe e você não vai usar. Não tem eletricidade, gente. Não tem nem fogo, nem o fogo eles sabem ainda usar direito. Você vai ter que ensinar do zero lá. E aí você vai chegar para um monte de espírito brutamonte e vai tentar explicar as coisas, não vão querer entender, aí vão querer te matar. Não, esse aqui é melhorzinho que todo mundo, vamos matar ele. Ele vai matar o líder. Aí vem outro brutamonte, fica brigando. E os espíritos da treva, acho que eles falam assim, nós vamos para lá, nós vamos ser os chefes. Eles vão viver num lugar horrível. Adianta ser chefe no meio de um buraco, no mundo trevoso, vai liderar o quê? Um monte de seres sem qualquer inteligência. Então, isso deve ser muito ruim, né? Imagina você querer ser líder de um bando de retardados. O que vai adiantar isso? Para quê? Eles vão entender o que você está fazendo, você não vai ter nenhuma tecnologia, não vai ter nada. É por isso que falo, esse sofrimento é terrível, porque nós conseguimos compreender e pensar o que a gente quer. A gente quer o quê? Viajar no tempo, a gente quer evoluir, né? Ir para frente, para o futuro, conhecer outros mundos, ter paz, prosperidade, né? Ter uma família com a mãe e minha gente, que a gente ame a família, que as pessoas nos amem, que a gente todos evoluamos para um planeta melhor, que a gente não queira ter tanta desigualdade, tanto desequilíbrio, né? É isso, que é um mundo feliz, né? Tem aquele mundo que a gente ainda não sabe, que ninguém descreve para a gente direito, né? Como é que é o mundo dos felizes, né? E os celestiais. O celestial está muito longe ainda. Nem o de regeneração a gente consegue compreender. Essa coisa de você pensar no lugar lá onde você que é feliz, a gente esquece de ser feliz aqui para poder ir para um lugar feliz. Se eu não sou feliz aqui, como é que eu quero ir para um lugar feliz? Né? Eu vou para um lugar feliz. Então, e outra coisa assim, nós estamos buscando tudo fora. Não vem que vem um verdadeiro, um falso profeta para nos levar para algum lugar, ou para dizer para onde nós temos que ir, qual caminho que temos que seguir. E nós estamos sempre buscando para fora. Mas Cristo mandou nós voltar para dentro. Cristo foi o maior psicólogo. O senhor está certíssimo. Conheça a ti mesmo. Conheça a verdade em si, a verdade te libertará. Deixa eu só falar, o senhor está certinho, né? O senhor está certíssimo, mas pensa bem. O senhor está certíssimo, mas pensa bem. Eu não sei se eu estou certo. Pensa bem, mas Deus não é tão... Deus é amor, Deus nos quer bem. Então Deus mandou Moisés para fazer o decálogo.
porque a gente era totalmente mundo primitivo, não tinha nem lei, né? Aí Moisés veio, ajudou, aí vamos ter uma religião só, vocês têm que adorar eu, porque eu criei vocês têm que me adorar, porque eu sou o Deus verdadeiro. Não é o sol, nem a lua, nem o peixe, sou eu, Deus, criei vocês. Aí veio Jesus e falou, olha, não é mais o mundo, Deus não é terror, Deus é amor. Não é mais terror. Aí veio o Espírito de Verdade e falou, outra revelação. Olha, agora vocês vão evoluir, vocês têm capacidade de raciocinar por si mesmos. Então pensem, claro, essa filosofia toda, pense, para quê? Por que eu existo? Por que eu existo? Porque você existe por causa disso. E agora nós todos estamos aguardando uma outra coisa que faça a gente dar outro salto. Porque já estamos acostumados. Porque é assim que o plano de Deus funciona. Ele está demonstrando. Deus sempre manda alguma coisa para impulsionar a humanidade. Agora estão vindo os cataclismas, está vindo tudo isso. Para a gente ficar firme. Que nem ele falou, ó, não, se você estiver em casa, não saia. Se você estiver no campo, não volte. O que é? Quem disse isso foi Jesus. Ele não estava brincando. Vou falar isso aqui. Não, foi um negócio que pode acontecer e que ninguém sabe o que é, porque a gente espera isso, porque a gente está cansado de evoluir devagarzinho. Se depender de nós, como o senhor falou, quantas pessoas pensam em tudo isso na humanidade hoje? 5%. Tem muitos reencarnacionistas. Os chineses são reencarnacionistas. São mais de 2 bilhões de reencarnacionistas. Os japoneses também parece que são. Os indianos são, só que eles acreditam que você vai voltar a ser sapo, ser macaco, aquelas coisas, que eles ainda deturparam. Então, o que Cristo disse, Buda já tinha dito há muito tempo atrás. Sim, porque Buda veio para preparar o mundo, né? Todos eles vieram predecedentes. Confúcio, Buda, né? Buda veio 600 anos antes de Cristo, mas beberam na mesma fonte. Os ensinamentos são os mesmos. Sim, mas Buda não é... Alguns falam, Buda... Não. Chega a se falar, Buda foi um enviado, é todo um plano divino. Deus está mandando esses profetas para a gente. Agora ele falou, o Confúcio deixou uma filosofia muito forte na China, né? Buda, só que tem muito deuses lá na Índia, né? Eles são meio confusos nisso, né? Os judeus que teriam tudo para ser um povo para ajudar o mundo a evoluir, estão presos naquela história de só eu. Só nós. Né? Só nós e o resto que se exploda. Então, foi o que está em Missionários da Luz. Por que eles foram exilados lá de Capela? Porque eles eram um povo sectário. Eles sempre foram assim. Eles nunca quiseram se misturar. Aí está lá escrito, eles vieram para cá para ajudar os outros a evoluírem. Terem uma religião única, ajudar isso, mas ao mesmo tempo deixarem de ser sectários. E eles não deixam de ser sectários. Não deixam, não querem, porque isso vem da cultura deles. Né? Então, tem várias coisas que aí a gente tem que confiar e ver o que vai acontecer. Porque eu esperaria que de repente, eu estava gravando, falando que aquele expositor é meio, né? Não, os extraterrestres, cada vez mais está próximo de vocês. Fala, peraí, tem vários documentários agora, oficiais de documentos dos Estados Unidos, de que eles estão fazendo já tecnologia reversa de disco voador, gente. Tem muita coisa já que tem vários relatos de disco voador passando em cima de estádio de futebol na Dinamarca. Como assim, gente? 500 pessoas viram. Né? No Bom Dia São Paulo da Globo. Quando... em 1951, a esquadrilha de OVNIs sobre a Casa Branca saiu no Washington Post no dia seguinte, gente. Está lá, um monte de disco voador. E na semana seguinte, para ter certeza, foram lá de novo. Aí mandaram os caças atrás do disco voador, não conseguiram pegar. Aí qual é o único relato que tem que o disco voador agrediu o ser humano? Quando os russos, para não deixar de ser, foram lá e atacaram eles. Vamos atacar os OVNIs. Aí o OVNI derrubou eles. São relatos. Os americanos são mais inteligentes, eles nunca tentaram derrubar OVNI. Né? Então, tem vários relatos que a gente vê, documentários na Netflix, porque são coisas que são interessantes. A gente são coisas que já documentadas, né? Documentados. Então, talvez ajudasse o planeta, que a gente passasse a ser cidadão planetário, cidadão universal, e não só o terráqueos,
e passarmos a ser cidadãos de um negócio maior, entender que o mundo... Aí talvez a gente consiga... Entender, enfim, que a casa do meu pai tem casas, né? E a gente se livrar dos espíritos que estão recalcitrantes no mal, eles vão lá ajudar o outro planeta a evoluir também, pronto.